O governo brasileiro pediu para investigar o rompimento da barragem na Ucrânia. A explosão aconteceu, a gente acompanhou na última terça-feira. Soraya Lawande de volta por aqui. Soraya, qual o objetivo, as intenções do Ministério das Relações Exteriores aqui do Brasil? Adriana, por meio de nota, o Ministério das Relações Internacionais externou e disse que recebeu com consternação a notícia do rompimento da barragem ucraniana. Para o Itamaraty, existe a necessidade de uma apuração. A gente tem um trecho dessa nota que foi divulgada pelo Itamaraty. Para quem nos acompanha por imagens, portanto, eu vou ler o que diz então. O governo brasileiro está disposto a colaborar, inclusive com as organizações internacionais competentes, para a mitigação das consequências do incidente. Além disso, considera indispensável a apuração de responsabilidades no episódio por entidade internacional isenta e independente. A pasta também confirmou que o chanceler Mauro Vieira realizou uma chamada telefônica com o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, com quem discutiu a preservação da segurança nuclear da usina de Zaporizhzhia. Segundo a nota, portanto, emitida pelo Ministério das Relações Exteriores, o rompimento da barragem demonstra uma vez mais o trágico e duradouro impacto da guerra para as populações civis e também a urgência da busca por um entendimento entre as partes com vistas à cessação das hostilidades. A detonação da barragem da usina hidrelétrica é considerada por Kiev um ato terrorismo provocado pela Rússia. O encarregado de negócios da Ucrânia aqui no Brasil disse que esperava mais apoio aqui do Brasil sobre o assunto. A barragem, então, de Kakhovka havia sido construída ainda na era soviética e estava em território sob controle da Rússia quando se rompeu. Para quem não conhece, esse é o maior reservatório ucraniano em volume de água. São 30 metros de altura, pouco mais de 3 quilômetros de rompimento e a barragem fornece água para a península da Crimeia, anexada na Rússia lá em 2014, e para o sistema também de resfriadores dos reatores da usina nuclear. Com esse colapso, milhares de pessoas acabaram precisando sair, deixar suas casas, né? Pessoas ali residentes próximas às cidades próximas da barragem. Adriana? Pois é, mais uma tragédia relacionada a essa guerra. Soraya Lawande, até já. Diogo Schelp, faz bem o Brasil, através do Ministério das Relações Exteriores, de oferecer ajuda nessa situação à Ucrânia? Sim, com certeza, Adriana. E é uma situação realmente que demonstra o desastre que é essa guerra iniciada pela Rússia, não é? Além da destruição da infraestrutura da Ucrânia, há também as mortes de civis que foram provocadas. Realmente um país que teve a sua soberania violada e não é possível ficar do lado daqueles que violam a lei internacional. O Brasil tentou, nos últimos tempos, se manter num pé de neutralidade em relação a esse conflito, até por causa de interesses que o Brasil tem, e não é do governo atual, mas também do governo anterior, com a relação com a Rússia, mas é preciso ter uma posição equilibrada. E isso inclui, inclusive, apresentar ou oferecer ajuda quando há situações de desastre como essa. Dávila, o Brasil fez bem a adotar esse posicionamento? Fez bem, porque uma das tragédias dessa guerra iniciada pela Rússia é justamente atacar as populações civis, ou seja, nós tivemos mais de 16 mil pessoas que perderam casas na região por causa disso, ou seja, a perda da população civil por causa desse conflito é gigantesca. Então hoje não se dá apenas no campo da batalha, se dá justamente envolvendo crianças, velhos, né? E isso é um absurdo total, mais uma razão de que a comunidade internacional precisa se manter unida em torno da Ucrânia para conter o despotismo russo. Beraldo, algumas declarações de Lula com relação a essa guerra já causaram ruídos. Dessa vez, acerta o governo? Pois é, Adriana, o governo Lula tem um alinhamento total com a Rússia, apesar de não declarar publicamente, quer dizer, de não enfrentar um questionamento duro da comunidade internacional que está a favor da Ucrânia de forma lógica, como o Brasil deveria estar, mas há interesses brasileiros nessa relação com a Rússia, especialmente interesses do governo Lula, do PT, do seu entorno. Essa declaração era uma declaração necessária. Agora, eu acho muito difícil, acho improvável que os passos que o governo brasileiro dê em relação ao que está acontecendo lá
sejam feitos sem algum tipo de entendimento em alinhamento com os interlocutores de Putin.